Bem-vindos ao canal Testemunhos de Fé. Hoje vamos conhecer uma das mais emocionantes despedidas já registradas na Bíblia. Imagine um homem que caminha com a certeza do sofrimento iminente, mas que mesmo assim escolhe o amor e a humildade como sua última mensagem. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, que naquela noite sagrada reúne seus discípulos para um momento que mudaria a história para sempre. Na sala superior, em meio à penumbra da noite, Jesus olha para cada um dos 12 homens que o acompanharam durante sua jornada terrena. Ele sabe que sua hora está chegando, que a traição está prestes a se concretizar. Ainda assim, ele se levanta, toma um pedaço de pão, parte e oferece a eles, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. O silêncio toma conta da sala, porque nesse gesto simples, mas profundo, está o prenúncio do seu sacrifício. Mas não para por aí. Jesus também oferece o cálice, dizendo: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22:20. A atmosfera se torna pesada, carregada de significado e tristeza, porque cada palavra revela o peso do que está por vir. E então, no meio desse momento solene, Jesus faz uma revelação que deixa todos atônitos. Um dos seus será o traidor. Quem será? A tensão cresce e a narrativa se encaminha para um desfecho surpreendente. Porque às vezes, meus irmãos, Deus age de formas que jamais esperamos. Fiquem conosco para descobrir como termina essa história inesquecível. Jesus não era uma pessoa comum. Nascido em Belém, numa época de ocupação romana, ele cresceu na pequena cidade de Nazaré, em uma família simples de carpinteiros. Embora sua origem fosse humilde, Jesus carregava uma missão única e divina que o diferenciava de todos ao seu redor. Em um tempo marcado por opressão e expectativas messiânicas, ele se destacou não por riqueza ou poder, mas por sua compaixão profunda e sabedoria incomparável. Desde jovem, Jesus demonstrava uma conexão especial com Deus, surpreendendo os mestres no templo com sua compreensão das Escrituras, Lucas 2:46-47. Sua vida foi marcada por encontros transformadores, milagres e ensinamentos que desafiavam as autoridades religiosas da época. Ele não buscava glória terrena, mas a redenção da humanidade. A principal característica que define Jesus é o amor sacrificial, evidenciado em sua última ceia, onde disse: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." João 15:13. Essa declaração revela o verdadeiro propósito de sua missão, que culminaria na cruz. Jesus não era apenas um líder ou profeta, mas o Salvador prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Seu caminho, porém, seria marcado por rejeição e sofrimento, algo que seus discípulos ainda não compreendiam plenamente. E é nesse ponto que a história ganha uma dimensão ainda mais profunda, pois os planos divinos muitas vezes surpreendem até os mais fiéis. O que estava reservado para Jesus e seus seguidores ultrapassava qualquer expectativa humana. Prepare-se para descobrir como essa jornada se desenrola, pois o que está por vir mudará tudo para sempre. Naquela noite tão especial, um problema profundo se revelava entre os discípulos de Jesus, ameaçando a unidade do grupo e o propósito da missão que lhes fora confiada. O conflito central girava em torno da traição escondida, uma sombra silenciosa que pairava sobre a mesa da última ceia. Judas Iscariotes, um dos 12, já havia decidido entregar Jesus às autoridades, movido por ganância e talvez pelo desespero. Jesus, ciente do que estava para acontecer, não o confronta com raiva, mas com tristeza profunda, dizendo: em verdade vos digo que um de vós me trairá." João 13:21. Essa declaração provoca um clima de tensão e desconfiança entre os discípulos, que começam a olhar uns para os outros, sem saber quem seria o traidor. Judas, por sua vez, tenta disfarçar seus planos, participando da ceia como se nada estivesse errado. Mas seu coração já estava longe, preso ao pecado que o consumia. Ele chegou a questionar: "Por que não vendemos este perfume por 300 denários e damos aos pobres?" João 12:5-6.
mas suas intenções não eram verdadeiramente nobres. A traição estava prestes a se concretizar, e o ambiente, antes de comunhão e esperança, se tornava palco de angústia e dúvida. Jesus, mesmo diante dessa traição iminente, mantém sua postura de amor e perdão, preparando seus seguidores para o que viria, dizendo: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscarei a vós outro Consolador. João 14:18. A cena da última ceia, portanto, não é apenas um momento de despedida, mas o início de um desenlace que ninguém poderia prever completamente. Porque os planos divinos, muitas vezes, são muito mais profundos e surpreendentes do que imaginamos. E assim, a história continua, aguardando para revelar o que está por vir. A noite avançava no cenáculo, onde Jesus e seus discípulos compartilhavam a última ceia, um momento carregado de significado e emoção. O ambiente, iluminado apenas por poucas velas e o brilho tênue da lua, parecia envolver todos numa atmosfera pesada de expectativa e silêncio. Jesus, sabendo que sua hora estava próxima, desejava preparar seus seguidores para o que viria, transmitindo-lhes conforto e coragem. Ele tomou o pão, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Em seguida, ofereceu o cálice, afirmando: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:20. Cada palavra ressoava no coração dos discípulos, enquanto a angústia crescia silenciosa. Jesus sabia que sua entrega se aproximava, e essa consciência pesava em seu espírito. Após a ceia, ele os conduziu ao jardim do Getsêmani, um lugar de sombras sob a oliveira, onde buscaria forças para o desafio que o aguardava. Ali, Jesus se afastou um pouco e, em profunda oração, confessou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O suor, como gotas de sangue, escorria pelo seu rosto, revelando o tormento interior. Seus discípulos, exaustos e perturbados, não conseguiam compreender a gravidade do momento e adormeciam. A tensão atingia seu ápice, preparando o cenário para um acontecimento inacreditável que mudaria o destino da humanidade para sempre. O que aconteceria a seguir ultrapassa nossa compreensão. Prepare-se, pois a história está prestes a revelar um mistério divino que desafia toda a lógica. De repente, no silêncio do jardim do Getsêmani, uma luz celestial rompeu a escuridão e uma presença divina se manifestou para fortalecer Jesus em seu momento de angústia. Seu corpo, já exausto e tenso, estremeceu diante dessa intervenção do céu. E então, Jesus experimentou uma comunhão sobrenatural com o Pai, uma força que transcendia todo o sofrimento humano. Foi nesse instante que uma voz divina falou com suavidade, mas com autoridade absoluta: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías 42:1. Imaginem o terror, a confusão e, ao mesmo tempo, a esperança que invadiram o coração de Jesus. Ele, que estava prestes a enfrentar a traição, a prisão e a crucificação, encontrou nesse instante um consolo e uma certeza que só o amor divino pode oferecer. Nesse momento, Jesus voltou-se para os discípulos e perguntou: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22:46. A pergunta não era apenas para eles, mas também para todos nós, que enfrentamos momentos de fraqueza e dúvida. A resposta, silenciosa e profunda, estava no chamado para perseverar na fé, mesmo diante das provas mais duras. Essa intervenção divina marcou um ponto de virada, pois revelou que, apesar do sofrimento que se aproximava, Deus estava presente, sustentando seu Filho com um poder que ultrapassa todo o entendimento. E é justamente essa verdade revelada que nos convida a continuar acompanhando essa história, pois o que se segue é o cumprimento de um plano maior que mudaria para sempre o destino da humanidade. Preparem-se, pois a revelação está apenas começando. Naquele momento, Pedro compreendeu a profundidade da missão que Jesus estava prestes a cumprir. Embora sua fé fosse forte,
Ele ainda não entendia completamente o caminho de sofrimento que o Mestre enfrentaria por amor à humanidade. Jesus, olhando para ele, disse com voz firme: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. João 13:38. Essa revelação chocou Pedro, que, tomado pela emoção, respondeu com veemência: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Porém, a verdade pronunciada por Jesus não deixava espaço para dúvidas. Essa profecia não era uma simples advertência, mas um chamado à humildade e à vigilância espiritual. Pedro sentiu o peso da responsabilidade e da fragilidade humana, uma mistura de medo, tristeza e determinação. Ele percebeu que sua força vinha da dependência de Deus, não de sua própria coragem. Às vezes, meus irmãos, Deus precisa revelar nossas fraquezas para que possamos crescer em fé e verdade. Essa mudança de perspectiva não foi apenas um momento de tristeza, mas o início de uma transformação profunda no coração de Pedro e dos demais discípulos. Eles estavam prestes a testemunhar eventos que ultrapassariam sua compreensão, mas que fortaleceriam sua fé para sempre. A jornada que começou na última ceia não terminaria naquele jardim, mas abriria caminho para um novo entendimento do amor, do sacrifício e da esperança. E assim, o que parecia ser um momento de desespero se tornava o ponto inicial de uma transformação que mudaria o rumo da história para sempre. Preparem-se, pois a verdadeira mudança está apenas começando. Durante aquelas horas de angústia e silêncio, após a última ceia, Pedro lutava com a confusão e o medo que tomavam seu coração. Imaginem o que passava pela mente daquele homem que até pouco tempo atrás se mostrava tão confiante, afirmando que jamais abandonaria Jesus, mesmo diante da morte. Agora, confrontado com a profecia do Mestre, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. João 13:38. Ele sentia o peso esmagador da dúvida e da fraqueza humana. A perspectiva de Pedro estava mudando, sua convicção inabalável começava a ser questionada pela realidade que se aproximava. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, aquele que viria para fortalecer e guiar os discípulos na verdade e na coragem. Em João 14:16, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Contudo, a reação inicial dos discípulos foi de hesitação e medo diante desse mistério divino. Eles não compreendiam plenamente o que significava receber esse ajudador celestial. A pergunta silenciosa que pairava no ar era: como poderiam enfrentar o mundo que os rejeitaria sem a presença física do Mestre? E a resposta divina veio para iluminar seus corações, revelando o propósito maior daquele Consolador: ser a presença constante e fortalecedora de Deus em suas vidas, capacitando-os a cumprir a missão que lhes seria confiada. Essa promessa não apenas os preparava para os momentos difíceis que estavam por vir, mas também começava a moldar uma nova identidade para cada um deles, uma identidade enraizada na fé e no poder divino. E é justamente essa transformação que está prestes a se revelar em toda a sua força. Fiquem atentos, pois o que vem a seguir mudará para sempre o destino daqueles homens e de toda a humanidade. E que transformação foi essa, meus irmãos? Após a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos, que antes estavam temerosos e confusos, tornaram-se homens cheios de coragem e convicção. Antes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, fugindo com medo da própria sombra. Agora, ele se levantava diante da multidão e proclamava com força: Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Essa mudança radical não passou despercebida. As primeiras ações dos discípulos foram marcadas por pregação ousada, milagres e um amor inabalável que tocava os corações das pessoas ao redor. A multidão ficou maravilhada e perplexa, pois nunca haviam visto homens tão transformados e cheios do poder de Deus.
A coragem para enfrentar perseguições e a determinação para espalhar a mensagem do Evangelho mostravam que algo sobrenatural havia ocorrido. Eles não mais caminhavam como antes, mas como testemunhas vivas da vitória sobre a morte e do cumprimento da promessa divina. Essa transformação não foi apenas emocional, mas uma capacitação divina que mudaria o curso da história. Porque, meus irmãos, quando Deus age em nossos corações, nada jamais permanece igual. E o que estava por vir não era apenas uma mudança para aqueles homens, mas uma revolução espiritual que alcançaria os confins da terra. Preparem-se, pois a história que antecede e sucede esse momento é a chave para entender o poder do amor e do sacrifício revelados naquela última ceia. O que mudaria tudo para sempre está prestes a ser contado. Mas o preço foi alto, meus irmãos. Após a transformação ocorrida na última ceia e a capacitação pelo Espírito Santo, os discípulos não apenas proclamaram o Evangelho com ousadia, mas também enfrentaram perseguições implacáveis. Pedro, que antes negara o Mestre por medo, tornou-se um pilar da igreja primitiva, pregando com firmeza e, mesmo assim, suportando prisões e açoites. Paulo, embora não estivesse presente na última ceia, foi um grande exemplo de fé inabalável, declarando: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." 2 Timóteo 4:7. Cada um deles pagou um preço alto, com a vida e o sofrimento, enfrentando rejeição, tortura e até a morte. Essa transformação impactou profundamente suas famílias e comunidades. Muitos foram ostracizados por abandonarem antigos costumes e crenças, mas também viram a fundação de uma nova nação espiritual, a Igreja, que se espalhou por todo o Império Romano e além. O amor e a fé que Jesus plantou naquela noite da última ceia germinaram em um legado que atravessa séculos, influenciando vidas, moldando culturas e oferecendo esperança para milhões. Olhando para trás, entendemos que a transformação que começou naquela mesa simples não foi apenas uma mudança momentânea, mas o início de uma revolução espiritual que mudaria para sempre o destino da humanidade. Cada gesto, cada palavra e cada sacrifício naquela noite traziam um propósito eterno. E agora, meus irmãos, fica a pergunta: qual lição dessa despedida tocará profundamente a sua vida? Prepare seu coração, pois a mensagem que vem a seguir tem o poder de transformar o seu caminho para sempre. A história de Jesus nos ensina algo fundamental. Mesmo diante da dor, da traição e da morte iminente, ele escolheu amar, oferecer perdão e preparar seus discípulos para uma nova vida. A última ceia não foi apenas um momento de despedida, mas um chamado para transformação e esperança. Se Deus pôde transformar homens temerosos e fragilizados em testemunhas corajosas e fiéis, o que Ele não pode fazer em sua vida? Talvez você esteja enfrentando dúvidas, medos ou até mesmo traições que parecem insuperáveis. Talvez você se sinta incapaz de perdoar ou de recomeçar. Ou talvez esteja buscando um sentido mais profundo para sua existência. Saiba que a mensagem do Evangelho é para você. Deus tem um plano para a sua vida. Um plano de paz, de restauração e de vitória. Como Jesus disse aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Assim, Ele entrega seu amor para que possamos viver plenamente. Por isso, hoje eu te convido a abrir seu coração em oração, a entregar sua vida nas mãos daquele que venceu a morte e a permitir que essa transformação comece desde agora. Se você deseja experimentar essa mudança, clame a Deus, peça força e coragem para seguir em frente. E para continuar caminhando conosco nessa jornada de fé, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Até a próxima semana, que Deus abençoe sua vida abundantemente. E lembre-se, com Deus sempre é possível recomeçar. Amém.